Olá, mundo por aí. Uma pergunta sempre feita nesse canal é sobre os vistos em Portugal e como os brasileiros também podem conseguir esse visto. Nesse vídeo eu quero fazer uma atualização para vistos em Portugal, agora para o ano de 2022 e adiante também. Por favor, não custa nada antes você deixar o seu gostei aqui e se inscrever no nosso canal. Vambora! A primeira pergunta a ser respondida é: brasileiro precisa de visto para Portugal? Olha, a resposta para essa pergunta é: depende de qual o motivo da sua viagem. Entenda melhor que agora. Se você pretende ir para Portugal para turismo, não é preciso solicitar visto nenhum. Turistas podem entrar e permanecer no país por até 90 dias. Também é possível pedir a extensão do seu visto de turista sob algumas condições. Por outro lado, se você pretende ir morar em Portugal, seja por um tempo ou definitivo, você precisa pedir um visto, que autorize a sua entrada no país. Se você pretende se mudar em definitivo, então, para estudo, trabalho, aposentadoria, por exemplo, você deve solicitar esse visto. Para cada situação, é um pedido adequado. Eu vou explicar melhor em detalhes sobre cada tipo de visto. Sempre que você pretender passar mais de 90 dias em Portugal, e se você não tiver cidadania europeia, será necessário solicitar um visto. O tipo escolhido vai depender do que você vai fazer no país e também de quanto tempo você vai ficar. Existem vistos para estudo de curta ou longa temporada, para trabalho, para aposentados e pessoas que têm rendimentos próprios, e para pessoas que desejam investir em Portugal. Ao certo, existem 3 categorias de visto. Visto de estada temporária. Esse visto é destinado a pessoas que vão se manter em Portugal por até 12 meses. Visto de residência é a opção correta para pessoas que vão permanecer em Portugal por um período de 1 ano ou mais. Visto Schengen. O visto Schengen é destinado a pessoas vindas de países terceiros que precisam de um visto de curta duração, até 90 dias, para entrar em Portugal. Este visto não abrange os cidadãos brasileiros, já que a entrada para períodos de até 90 dias para nacionais do Brasil não requer nenhum pedido de visto. Basicamente é isto. Agora vamos garimpar aqui por alguns vistos. Visto D7, visto de rendas próprias. O visto de rendas próprias, o D7, é adequado para pessoas com rendimentos próprios e que possam se sustentar em Portugal, como é o caso dos aposentados ou das pessoas que possuem rendimentos em aplicações financeiras, propriedade intelectual, rendimentos de bens imóveis ou imóveis, músicos, esse pessoal aí que já tem uma graninha. Para conseguir o visto, é preciso comprovar uma renda mínima, com base no salário mínimo de português, que é de 665 euros em 2021. Conforme também a quantidade de pessoas da sua família. Os rendimentos mínimos que devem ser comprovados são: um adulto, ele precisa ter 100% do salário mínimo. O segundo adulto precisa ter 50% do salário mínimo. E cada criança ou jovem com menos de 18 anos precisa ter 30% do salário mínimo. Esses são os valores mínimos para que o visto seja aprovado. O governo português exige que o interessado comprove o valor mínimo necessário por um ano, disponível em conta bancária portuguesa. Caso você também tenha disponibilidade para comprovar uma renda maior, deve fazer isto. Visto D4, o visto de estudo. Cara, esse visto é indicado para pessoas que vêm estudar no ensino superior, licenciatura, mestrado, doutorado, e também se aplica para estudantes de intercâmbio e para a realização de estágios profissionais. Você deve aplicar esse visto caso você for permanecer no país por mais de 1 ano. Para cursos com duração menor, entre 3 meses e 1 ano, o visto correto é de estada temporária para estudo. Além da documentação básica exigida para o visto D4, você também deve apresentar os comprovantes de atividades do que vai fazer. Se você for aceito por alguma universidade portuguesa, por exemplo, deve enviar a carta de aceite da sua instituição. Visto de trabalho. Olha, para você obter esse visto de trabalho, você tem que ter um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho em Portugal. Para isso, antes de fazer o pedido, é preciso encontrar vagas de trabalho que sejam adequadas à sua profissão e fazer a candidatura. Fique atento, porque para solicitar esse visto é indispensável já ter ao menos uma promessa de contrato de trabalho no país. A comprovação deve ser feita por documento, contrato ou promessa de contrato, emitido pela empresa em que você vai trabalhar. Quando tiver a documentação de visto de trabalho reunida, você pode encaminhar o pedido de visto no site da VFS Global. Visto D2, o visto de empreendedor. Esse visto é destinado aos imigrantes que pretendem abrir um negócio local em Portugal. Para obter o visto, é preciso comprovar que a atividade pretendida é relevante para o país. Além disso, também é preciso demonstrar que você tem capacidade financeira para o empreendimento durante o tempo que vai viver no país. No caso do visto de empreendedor, é preciso apresentar o documento básico do pedido de visto e os documentos referentes ao negócio, como comprovantes de investimento e registro de empresa. Se a empresa ainda não estiver em funcionamento, é necessário comprovar a intenção de investir no país, juntamente com os comprovativos financeiros. Se este for o seu caso, reúna a documentação do visto D2 e encaminhe o pedido de visto. Visto D3. Visto para profissionais altamente qualificados. Cara, esse visto é destinado a profissionais que venham trabalhar em Portugal e sejam considerados de alta qualificação. As atividades altamente qualificadas são
Cargos de chefia ou direção se enquadra nessa categoria dirigente de empresa, executivo, profissional que trabalha com quadros superiores de administração pública, gerentes administrativos, entre outros. Também os especialistas em atividades científicas e intelectuais, que são os profissionais de saúde, área científica, TI, engenheiros, professores, especialistas em cultura ou assuntos jurídicos, por exemplo. E Startup Visa. A Startup Visa é a opção correta para imigrantes que tenham a intenção de abrir uma empresa inovadora no país. O processo de obtenção desse visto é um pouco diferente dos demais. O primeiro passo é ser aprovado em uma incubadora portuguesa, que vai receber e acompanhar o desenvolvimento do seu projeto. Essa fase inicial acontece por meio do IAPMI, Agência para a Competitividade e Inovação. Você deve acessar o site e fazer o cadastro, também enviar seus documentos. Golden Visa. O Golden Visa é uma autorização de residência para atividades de investimentos. É destinado para pessoas que façam grandes investimentos em Portugal. Ao investir no país e solicitar o visto, o investidor recebe uma autorização de residência para viver no país. Para poder aplicar esse visto, é preciso fazer altos investimentos em algumas das hipóteses que são previstas na lei. Tenha atenção que só depois de concretizar o investimento é que o pedido deve ser feito. Tem alguns investimentos listados na lei, como a compra de imóvel, uma compra de imóvel também em área de reabilitação com no mínimo de 30 anos, a aplicação em fundos de investimento e capitais de risco, transferência de capitais, criação de sociedade comercial, entre outros. E quanto custa para tirar o visto para Portugal? Lembra lá atrás que eu te falei que existem algumas categorias de vistos? Então, cada categoria tem o seu valor próprio para isso. O valor de residência, mais ou menos, são taxa consular, R$ 596, taxa de transferência, R$ 15, taxa de processamento, R$ 165 e o valor total dá R$ 778, mais ou menos, tá? E o visto de estada temporária também fica na taxa consular, entre quase R$ 500, taxa de transferência, R$ 13,27, taxa de processamento, R$ 165,77 e o valor total fica em R$ 667 ao todo, tá? O Golden Visa e Startup Visa tem outros valores também que são diferentes, é bom você pesquisar antes. Outra coisa, o tempo para você ter esse visto em mãos fica aí em 60 dias para ser concluído, tá? A VS Global reúne tudo e entre 60 dias ela te entrega esse visto. Documentos para você tirar esse visto. Cada tipo de visto, cara, vai necessitar de uma documentação específica, tá? De acordo com a atividade que você vai fazer ali no país ou com os documentos referentes ao seu estudo, trabalho, investimento ou rendimentos próprios. Além desses, há uma lista de documentos básicos que são comuns a todos os pedidos. Exemplo, formulário de pedido de visto, 2 fotos 3x4, iguais e recentes, cópia de passaporte, seguro viagem ou PB4, certidão de antecedentes criminais, autorização para consulta de registro criminal português pelo CEF, comprovantes financeiros, comprovantes de alojamento, reserva em hotel Airbnb. Para poder conferir uma lista completa de documentação que é exigida para o visto, acesse o site da VFS Global e escolha a categoria do seu visto. Uma coisa que todo mundo pergunta aqui nesse canal é se você pode entrar em Portugal como turista e ficar. Cara, o correto não é entrar no país como turista e decidir morar, embora existam pessoas que façam isso, tá? Mas aqui no canal Mundo Por Aí não indicamos que você faça isso e sempre incentivamos que sua entrada no país seja de acordo com a lei e de forma tranquila. Por isso, se você tem intenção de morar em Portugal, indicamos que se informe sobre o tipo de visto que se aplica na sua situação e elabore um planejamento para fazer essa mudança. Basicamente hoje, esses são os principais vistos para morar em Portugal. Se você tem esse desejo e pretende morar em Portugal, aqui nesse canal passamos diversos vídeos aí. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar diversos vídeos onde ensinamos o passo a passo para você morar em Portugal. Tem muito conteúdo aí, só você garimpar e se informar. Também é importante você entrar em todos os sites aí que sejam de direito, programar a sua viagem, programar tanto em visto, tanto financeiramente, para você não se complicar quando chegar em outro país, ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like aqui e também que você se inscreva. Ajude a gente a crescer esse canal mais e mais, falou? Grande abraço e até a próxima, Mundo Por Aí.